Oi pessoal, tudo bem? O assunto de hoje para nossa reflexão é sobre decretos. Decretos são ordens que são enviadas por autoridades para que se cumpra a lei. E hoje o assunto é para que nós venhamos refletir o poder que tem um decreto sobre a vida de alguém. A Bíblia fala aqui em Esté 3 que Assuero recebe, na verdade, uma influência da parte de Amã, porque Amã estava indignado com o posicionamento de Mardoqueu, porque este não se dobrava a ele. E olha o que Amã incita ao rei fazer, autorizar. A Bíblia fala que ele diz assim: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém deixá-lo viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E ali o rei Assuero, ele pega o seu anel, que é o selo da sua autoridade, passa para Amã, e Amã cria esse decreto, né? É claro que com a autorização do rei, com a assinatura do rei, e ali por toda a província, né, por todos os locais, é decretado a morte dos judeus. Então compreenda o poder que existe um decreto. Um poder de um decreto, né, que vem de uma autoridade, não vem de uma pessoa qualquer. E o assunto de hoje é sobre o poder e a autoridade que muitos de nós possuímos para autorizar, para fazer com que algo aconteça. A Bíblia fala em Ezequiel 37 que o Senhor pega o profeta Ezequiel e em espírito leva ao vale de ossos secos. E o Senhor leva Ezequiel porque Ezequiel era uma autoridade no mundo espiritual e Ezequiel precisava profetizar. Ezequiel precisava liberar decretos para que o mundo espiritual ouvisse e obedecesse. E eu quero aqui chamar a sua atenção para que você compreenda que você é uma autoridade, que você possui, na verdade, uma autorização no mundo espiritual para trazer à existência aquilo que você quer que aconteça. Assim como também você tem autoridade, né, para fazer com que o mundo espiritual obedeça e algo aconteça da parte do Senhor. Assim também você possui, né, um poder que, se você não utilizar da forma correta, você pode estar usando contra si mesmo. A Bíblia fala que o Senhor leva Ezequiel e faz Ezequiel andar no meio para que Ezequiel observasse a situação. Interessante que o próprio Senhor poderia trazer existência àqueles ossos, mas o Senhor leva Ezequiel para que Ezequiel compreendesse que seria através das suas palavras que ele traria existência, que ele traria de volta o povo para a sua condição original, porque o povo de Israel estava mortos espiritualmente. Então nós precisamos compreender o poder de um decreto no mundo espiritual e nos conscientizar que as nossas palavras têm poder para construir e para destruir. E muitas vezes usamos esses decretos
contra, né, as nossas vidas, contra a vida de pessoas que nós amamos, estimamos, falamos palavra, liberamos sentenças, decretos de destruição, sem perceber que estamos dando uma ordem para o mundo espiritual das trevas executar sentenças de destruição. Veja bem que Amã, ele não tinha poder em si mesmo para mandar matar o povo do Senhor, mas ele influencia aquele que tem autoridade. Então entenda que muitas vezes você tem liberado comandos para o mundo espiritual sem perceber, porque o inimigo ele usa de estratégia para tentar nos sabotar, para tentar fazer com que nós venhamos liberar, na verdade, decretos, sentenças de destruição contra nossas vidas ou contra a vida daqueles que nós muitas vezes estimamos. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos usar a palavra com sabedoria, usar a palavra com entendimento, porque muitas pessoas têm orado, têm buscado por suas famílias e automaticamente, sem perceber, elas estão desfazendo, né, os decretos que são liberados através da oração, porque elas estão liberando palavras que trazem maldições, que na verdade autoriza o reino das trevas a tocar ou até desfazer, né? Porque existe uma guerra aí que acontece quando a pessoa ora em favor de algo, em prol de algo, e sem perceber ela acaba anulando ou até mesmo bloqueando o que a sua oração seja ouvida ou seja atendida, na verdade, porque ouvida ela é. Muitas vezes ela não é atendida por causa desses decretos. Então, muitas vezes tem pessoas que estão se amaldiçoando, liberando decretos, sentenças de destruição para a sua vida, quando ela diz, eu não posso, eu não consigo, eu desisto, isso não é para mim. E essas são as coisas mais simples, né? Que existem decretos mais pesados. Então nós precisamos parar para observar que decretos estão sendo liberados e para quem está sendo liberado. Porque existe autoridade no reino espiritual, autoridade das trevas e autoridade que vem da parte do Senhor. Assim como Amã poderia influenciar Assuero, né, em favor do povo de Deus, que ele não fez, ele influenciou contra, ele também poderia influenciar a favor. Então nós precisamos entender que há, né, na verdade, um posicionamento aí. Muitas vezes tem pessoas que têm autoridade. Exemplo aqui é um pai ou os pais sobre os filhos. Tem autoridade para abençoar, tem autoridade no mundo espiritual, porque é isso que a palavra do Senhor diz, que os pais são autoridade sobre os seus filhos, e muitos pais têm amaldiçoado os seus filhos sem até perceber. Existem aqueles que amaldiçoam porque não tem noção do que fala, não tem, na verdade, entendimento sobre o poder das palavras, e tem aqueles que amaldiçoam sem perceber, achando que estão falando e que aquilo ali não está sendo registrado, não está sendo apropriado, porque o mundo espiritual ele se apropria das palavras. É tanto que o Senhor manda Ezequiel profetizar, porque o Senhor sabia que a autoridade que estava sobre a vida de Ezequiel traria a vida àquele vale. Você precisa compreender que a autoridade que está sobre a sua vida seja aos seus filhos, autoridade pelos seus filhos, sobre os seus filhos, autoridade muitas vezes do esposo, né, sobre a esposa, porque a palavra do Senhor diz que ele é autoridade sobre a esposa. A autoridade também da mulher, embora ela seja sujeita ao marido, a Bíblia fala que
é ossos dos ossos, né, do esposo e carne da carne do esposo. Então, quando ela lança uma palavra de maldição sobre o marido, ela está lançando sobre si mesma. Ou seja, é uma carne só, é um osso só, é uma pessoa quando se une matrimônio. Então, nós precisamos compreender que muitas vezes nós estamos liberando palavras negativas de si mesmo ou do outro sem perceber. E a palavra do Senhor diz que toda palavra pronunciada nós daremos conta, né? Haverá uma consequência. Provérbios 18 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então procure observar, como você está utilizando as palavras, ou seja, os decretos, porque existe já uma lei espiritual. Os decretos, eles vão fazer com que essas leis se cumpram. E se a gente não liberar decretos, né, que nos favoreça, que favoreça aquelas pessoas que nós estamos muitas vezes orando, pagando preço para que elas sejam bem-sucedidas, para que elas tenham, na verdade, a sua vida de acordo com você tem orado, de acordo com você tem apresentado diante do Senhor. Muitas vezes você vai estar, na verdade, desfazendo, amaldiçoando, muitas vezes sem entender o poder da palavra. Então, essa palavra que eu deixo hoje, a partir de hoje, que você comece a observar o que você está liberando para o mundo espiritual. Ainda que você olhe a situação e você veja que realmente esteja acontecendo, porque não é porque você está liberando palavras de bênção que aquilo ali já está acontecendo no mundo físico. Às vezes a pessoa está totalmente ao contrário daquilo que você espera, daquilo que você está orando, daquilo que você acredita. Mas você precisa liberar a palavra. Às vezes você começa a afirmar, né? Ou muitas vezes falar para a pessoa, denotar, né, os seus defeitos, os seus pontos negativos, porque todos nós temos. E aquilo ali você está afirmando. Você, na verdade, está atestando que é assim. Então, você precisa entender que aquilo que você fala tem um peso no mundo espiritual. E para quem você fala ainda, né, o peso é maior ainda. Porque se a palavra já tem poder na vida de uma pessoa que é estranha, na vida de uma pessoa que, na verdade, não tem um vínculo, não tem um laço afetivo, imagine para a vida de alguém que você, na verdade, é autoridade sobre ela. Então, pare hoje para prestar atenção o que você está liberando sobre a sua vida, o que você está liberando sobre os seus filhos, o que você está liberando sobre, né, os seus subordinados, o que você está liberando sobre as suas ovelhas, o que você está liberando sobre o seu esposo, sobre sua esposa, enfim, sobre qualquer pessoa, porque haverá uma consequência, boa ou ruim. Isso vai depender do seu posicionamento. E essa palavra que eu deixo hoje para a sua reflexão, para a nossa reflexão, na verdade, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.